um ministério chamado maternidade. E maternidade é um ministério, Eliane? Nossa, e como é o ministério? É um ministério desafiador, né? Para toda aquela que entende esse chamado. Amém. Olha, mas eu queria muito que todas nós refletíssemos um pouco, né, assim, sobre essa questão da maternidade, porque o que acontece? Há sempre uma cobrança para com as mulheres de ter que ser mãe. Mas a gente sabe que a Bíblia traz alguns exemplos de mulheres que foram mulheres assim extremamente usadas por Deus, mas que não foram mães, não é verdade? Com certeza. E aí, vamos comentar aqui para elas. O que você acha? Meninas, fala aí pra gente qual mulher que vocês destacariam aí de que não foram mães, por exemplo, mas foram mulheres muito usadas por Deus. E enquanto elas respondem, Eliane, eu tô lembrando aqui de Miriam. Miriam não teve filhos, pelo menos não que a Bíblia relate, né? Então, ótima colocação, porque não teve filhos, podemos entender da seguinte forma: não teve filhos gerado, né? Isso mesmo. Mulheres que não, de repente, não teve filhos gerado pelo seu ventre. É verdade. Porém, é mãe de muitas pessoas, é mãe de nações. Aleluia. Quantas mulheres que não têm a maternidade gerada no seu ventre, porém é mães de muitas e muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres que estão aí sendo cuidadas, sendo zeladas por mulheres que de repente não teve filhos gerados no seu ventre, porém são mães cuidadoras. Mães espirituais. Mães espirituais. Milhares, mães de milhares e milhares. Sim, como você falou, você disse, Miriam. Miriam pode não ter tido filhos, não que a Bíblia relate, mas como Miriam foi profetisa na vida de quantas pessoas que passou pela vida É dela. verdade. Quantos homens e mulheres, quantos rapazes e moços Miriam não abençoou, Amém. não cuidou através do ministério que ela tinha no seu chamado. É verdade. Não é verdade? Ó, tá com o Silvio Kovalik. Estamos aqui, Silvio, obrigada pela participação. Boa noite para você também. Tá, mas não tem só Miriam, né? Não. A gente poderia falar também da mulher sunamita, que tá lá em 2 Reis 4. Se você não conhece, é muito, muito importante que você leia, porque ela não teve filho, até Eliseu prometer a ela, né? Sim. E aí, o que acontece? Essa mulher sunamita, ela era uma mulher, aparentemente, pelo que a Bíblia relata, de que ela preparou um quarto para Eliseu e tudo, era uma mulher estável, muito certa de que era uma mulher financeiramente estável, preocupava com a obra do Senhor. A Bíblia diz que ela se preocupou com o profeta, fez o quarto para que ele estivesse ali com ela, mas ela estava feliz, mesmo não tendo filho, ela se preocupava com a obra do Senhor, mas se sentia plena, realizada. Sim. Continuava sentindo feliz pelo que ela fazia, independente dela ter um filho ou não. Exatamente. Gente, porque o que nós queremos colocar aqui para vocês, para todas as mulheres que estão aí nos ouvindo, a maternidade é um ministério lindo, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas daqui a pouco nós vamos responder, né? Porque esse ministério pode não ser para mim. Sim. Pode não ser para mim. E a gente tem também, só para encerrar, colocar aqui Ana, profetisa que serviu na igreja durante muitos e muitos anos, até a sua velhice, e ela também não teve filhos. Não teve filhos, até o Senhor abençoá-la e ela teve. Você tá entendendo, gente? Olha, então a maternidade, às vezes, tem algumas mulheres que se sentem frustradas porque o Senhor ainda não abriu a sua madre, e elas tendem a ficar até um pouco deprimidas por causa disso.
Mas o que nós queremos apresentar aqui é que sim, você pode ser uma mulher amada, feliz, realizada, plena, mesmo que esse ministério chamado maternidade não seja para você, não é isso? Com certeza, nós queremos deixar aqui para você que já tem filhos ou que tem o desejo de ter, e para aquelas que não tiveram, nada diminui vocês nesse ministério. Amém. Porque a mulher em si, ela já tem esse mecanismo de amar, né? Independente de ter gerado um filho ou não. Amém, verdade. Né? São as mães de coração. E aproveitando aqui, eu vou mandar um beijo aqui para minha amiga, a Glória, a Glorinha. Ela não teve filhos, mas ela é uma mãezona. Ai, que linda. Ela é mãe minha, mãe da minha irmã, ela é mãe, as minhas filhas chamam ela de vovó, e ela não teve filho gerado de seu ventre. Porém, ela é mãe de muitos. Verdade. Né? Então, para você ver, e ela é uma mulher muito feliz, disposta, trabalha na obra. Que lindo. Coisa boa. Ó, já que a Eliane mandou beijo, eu também quero mandar um beijo pra Nilva. Nilva! A minha amiga Nilva, a Nilva me cria espiritualmente, só que ela puxa minha orelha, Eliane. Mãe espiritual tem que puxar a orelha também? Tem sim, e muito. A Glória puxa a sua? Puxa, com certeza. Principalmente quando eu fico sumida. Ah, Glória, ó. Já desencanei dessa, tá? Isso aí já... Porque é mas, ó, vamos voltar ao nosso assunto, né? Vamos voltar. Porque senão, ó, não vamos começar aqui a reclamar. Porque, olha, então a gente quer dizer aqui que o chamado para ser mãe, gerar, né, filho do ventre, pode não ser para todas nós. Sim. Mas, como eu ter certeza de que esse chamado é para mim? Qual é a primeira coisa, assim, que eu preciso perceber? Deus, Ele fala com a gente? Sim. Deus, Ele é muito claro na sua maneira de agir. Amém. Muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor desça lá do céu e chegue aqui. Minha filha, você agora vai ser mãe. Você agora vai exercer esse ministério. Minha querida, não espere assim. Deus tem suas maneiras de agir. Amém. E você pode entender ouvindo a voz de Deus. Amém. Samuel foi assim, né? Sim, Samuel foi assim. E tem várias maneiras que você pode entender que é um projeto de Deus, que é um ministério de Deus para a sua vida, buscando a direção do Senhor, e Ele vai te direcionar. E quando Deus direciona, todas as coisas dão certo. Ele abre caminhos. Sim, com certeza. Ouvindo a voz do Senhor e também entendendo os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém. Aceitar, mas às vezes a pessoa ela não se sente preparada e é difícil aceitar aquele chamado. E olha, mulheres, nós estamos falando aqui de maternidade, mas o que nós queremos enfatizar é ministério. Assim como eu acredito que família, maternidade é um ministério, pastorado, ser missionário também é um ministério. Isso se encaixa no ministério para o qual Deus reservou para você, tá bom? Porque então você precisa ouvir Deus, mas aceitar. Mas a gente sabe que às vezes é difícil algumas propostas que Deus faz pra gente, né? Sim, nós podemos falar aqui de Moisés. Moisés Verdade. teve uma grande dificuldade em aceitar o seu chamado. Porém, quando ele entendeu que o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita, Amém. Ele ensina, Ele direciona. Quando nós nos colocamos a dispor, Deus, Ele vai conosco à frente. E assim como fez com Moisés, que abriu o mar vermelho, Ele faz conosco. Ele tira todas as barreiras. Amém. E a gente vai exercer esse ministério, como bem disse a Tê. Estamos falando da maternidade, mas como um ministério, né? Verdade. Mas olha, mulheres, eu não sei, porque o que às vezes pode acontecer, Eliane, é que a mulher quer ter filho, o homem não quer ter filho, ou o inverso.
E aí o que nós podemos orientar essa mulher que talvez esteja passando por esse momento é que ela espere no Senhor, sempre. Espere no Senhor. E outra coisa, às vezes você de cara já aceita, e às vezes o seu esposo não, ele tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. Entenda, procure entendê-lo, porque realmente é um grande desafio. Ser mãe, ser pai é um grande desafio. Então, às vezes, vai bater aquele medo, vai bater aquela dúvida, mas é um ministério que é maravilhoso aceitar esse chamado. Amém, é verdade, gente. Mas olha, Moisés negou o chamado porque ele não se sentia preparado, né? Não se sentia capaz, não falava direito e tal. Mas e a maternidade? Se a gente for aplicar na maternidade, você acha que a gente consegue chegar pronto, ou a maternidade também é algo que a gente tem que desenvolver? Como tem que desenvolver? E olha, nós temos que desenvolver em todas as gestações que formos ter. Não adianta, se você teve uma, teve duas, teve 5, como nossa pastora aí, Alzeni, né? Nenhuma delas é igual. E todas nós vamos precisar desenvolver habilidades, desenvolver sentimentos, mudanças corporais em tudo. Cada gestação é algo novo que nós vamos desenvolver. A espiritualidade também nos nossos filhos. Nunca vamos falar assim, estamos prontas. Não. Vamos estar aprendendo, vamos estar desenvolvendo, vamos errar, vamos acertar. Verdade. E não podemos desistir. É verdade. Né? Acredito assim também. Que bom. Pessoal, o que é interessante quando a gente fala sobre desenvolver a vida espiritual, porque, Eliane, como que uma mãe vai desenvolver a espiritualidade no filho se nem ela mesma busca em si desenvolver? Como que a gente faz, hein? Então, olha só, nós precisamos apresentar Deus aos nossos filhos, mas nós só apresentamos alguém quando nós conhecemos. É verdade. Então, muito bom. É necessário nós apresentarmos Deus aos nossos filhos, mas para que nós possamos apresentar Ele para eles, nós precisamos antes conhecê-lo. Para que eles venham sentir segurança. Isso mesmo. Né? A gente só ensina quando nós sabemos. E ensinar a Bíblia se a mãe não estuda a Bíblia, não lê. Pronto. Como que faz, gente? Olha, mulheres, então é muito, muito importante, porque, olha, a minha mãe não tá assistindo essa live, então eu posso falar. Minha mãe tinha um dito assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas só que, mulheres, essa não cola, viu? Tem que ser o que você faz, porque o testemunho, aquilo que o seu filho, a sua filha vê você fazendo, com certeza vai valer mais do que um sermão de 1, 2 horas. Sem dúvida. E eu vou aproveitar e mandar um beijo, tá, Ana Clara? A minha primogênita linda do meu coração tá aí assistindo a gente. Ai, que linda! Oh, Jesus! Pois é, gente, olha, nós estamos falando aqui, né, de espiritualidade, de criação de filhos e de quão grande pode ser esse desafio. Eu queria trazer aqui para nós, Eliane, para a gente conversar e compartilhar com as meninas que estão aí nos ouvindo sobre um exemplo de mãe. Quando eu falo de mãe, de exemplo de mãe, qual é aquela mãe que te vem à mente em primeiro lugar? Você que está aí no chat, em todas as redes sociais, escreve aí para nós quem é. Pode valer a sua, viu? A minha, a Ruth, a Isabel. Então você pode escrever aí pra gente saber qual é a sua opinião. E eu queria ouvir da Eliane. Eliane, qual é a mãe assim que você gostaria de compartilhar aqui com a gente como realmente um exemplo de mãe? Olha, tem muitas mulheres que são mulheres que eu admiro, mulheres que têm o meu respeito, né? Claro, a minha mãe, uma grande mulher, uma mulher que criou 5 filhos,
todos, graças a Deus, aí muito bem sucedido. Amém. Uma mulher que exerceu um grande ministério, né? A minha amada mãe. Várias outras mulheres da Bíblia nós podemos citar, mas hoje eu gostaria de citar uma que assim eu vejo que é um grande exemplo para nós, que é Maria, a mãe de Jesus. Amém. Né? Então, falar das características de Maria é algo que traz grandes aprendizagens para nós como mulher, porque Maria, ela assumiu uma missão, assumiu a missão pública de ser a mãe de Jesus. Amém. E muito mais de que ser mãe, ela foi mãe, companheira e acompanhou, não desistiu de Jesus até na cruz. E depois, desistiu? Não. Continuou. Foi lá para junto do sepulcro e ali permaneceu. Mas mesmo Maria, mãe de Jesus, né, uma mulher santa, Eliane, você acha que lá na casa dela teve algumas dificuldades, alguns conflitos, assim como tem na minha? Não sei se na sua tem. Nossa! Na casa das muitas. nossas irmãs. Você acha que lá também Maria passou por isso? Oh, minha amada, conflitos não tem como deixar de existir. Maria passou por muitos conflitos. Assim como tem muitos na minha, como você falou, tem muitos na sua. Porque ela teve que enfrentar quantas dificuldades, quantos conflitos. O primeiro foi com ela mesma. Verdade. Porque Maria, ela estava como noiva. Ixi. Então, o primeiro conflito que ela já gerou e ela começou a ter, começou por aí. Não é verdade? Com certeza. Como explicar, hein? Como explicar uma mulher que viveu tantas dificuldades na sua época, né? Estava noiva, e aí, imagina o que passou na cabeça de Maria ao anjo chegar e apresentar a ela que ela seria mãe. Imagina. Ela deve ter pensado, o que eu vou falar para o meu noivo? Medo. O que a sociedade não ia pensar dela? O medo que passou. Isso foi o primeiro, mas muitos outros conflitos teve. Risco de morte, né? Sim, risco de morte. Porque apedrejamento era o que acontecia. Pessoal, realmente... sabe o que é importante? A gente ver uma mulher tão devota ao Senhor, de oração, sabe, assim, uma busca por mais de Deus, e mesmo assim ela teve muitos medos em seu coração, porque aquele primeiro momento ela realmente, não que ela pensou em não aceitar, mas ela teve em seu coração, ela não se sentia capaz daquela grande missão, e talvez seja assim que você, minha irmã, está se sentindo agora. Deus tem colocado na sua mão, assim como colocou na mão da Eliane, uma grande chamada, que é para esse trabalho maravilhoso com mulheres. Deus tem colocado na sua mão um grande ministério, a maternidade, a família que Deus confiou a você, outros ministérios, nos dons que Ele tem te capacitado para ministrar a palavra, para evangelizar e tantas outras coisas, mas que por um momento, assim como Maria, ela também temeu, mas ela confiou não nela, em sua capacidade, mas naquilo que Deus podia operar na vida dela, mesmo ela sendo tão pequena, tão moça, tão inexperiente. Ela confiou no Senhor, e nós queremos desafiar você também nesta noite. Confie no Senhor, aceite o chamado. Talvez a maternidade esteja passando por algumas turbulências, mas confia no Senhor, porque aquele que começou a boa obra desde a gestação, Ele é por vocês. Amém? Ele é fiel. Glória a Deus. E assim, algumas características que a gente pode ver em Maria, né? Gente, como o falar de Deus por Maria
é lindo, né? Quando ele fala, salve a agraciada, Agraciada. né? Quando ele acha nela uma mulher temente, uma mulher de oração, uma mulher humilde, uma mulher pronta a servir. Exemplo entre outras mulheres. Isso, bendita entre outras mulheres, exemplo entre outras mulheres. Amém. Gente, quantas características tão positivas nós podemos encontrar em Maria, que podemos buscar espelhar em nós esses exemplos, né? Buscar, através desses exemplos de Maria, essas características para nós, como mulher, como mãe, como serva, né? Amém, verdade. Porque o Senhor não viu em Maria apenas que ela podia ser, aquela ali serve para ser a mãe de Jesus, não. Ele olhou todo um contexto através da vida de Maria. Viu bem longe, bem além. Ele enxergou muito além de apenas uma simples Maria. Deixa eu só rejeitar aqui, Eliane. É porque alguém tá me ligando, gente, bem na hora da nossa live, Eliane. De repente quer falar sobre a live, fala ao vivo. Vai no chat e escreve aí se vocês estão querendo falar. Mas, Eliane, eu não sei, porque como nós falamos, todas nós temos... A Nilva chegou. Nilva, acabei de falar de você, viu? Depois você assiste lá atrás, porque eu tava falando de você, gorinha, tá? Mas então tá, voltando a Maria... Eliane, uma das coisas que eu particularmente ainda tenho que superar é briga com menino, sabe? Filhos brigando, como nós duas temos uma moça e crianças pequenas. Gente, vocês não imaginam o conflito que é. Nossa. Aqui em casa é assim, como eu conheço a Eliane, eu sei que lá também... Lá em casa não é diferente, lá em casa tem dia que o furacão esquenta, que eu falo agora vai à tona. Aí pensa que não, aquela paz. Abonando. Você nunca diz que estava brigando há 5 minutos. Não é? É pior que é desse jeito. Aí, gente, e se eu contar, Eliane, se nós contar para elas que na casa de Maria também tinha conflito entre irmãos? Nossa, demais! Tinha conflito, tinha inveja, tinha briga, tinha irmão querendo passar na frente do outro. E tinha irmão traindo o próprio Jesus. Verdade. Então não pense, minha casa, porque tem conflitos, porque meus filhos brigam, porque tem confusão, que é diferente. Não. Tem todas. Agora, como nós vamos passar por eles, vai fazer diferença. E a Eliane vai ensinar pra gente, olha, corre lá em Marcos 3:21, leia toda a passagem e vocês vão entender o aperto que Maria passou com Jesus e os seus irmãos, porque havia incredulidade. Os irmãos de Jesus, eles não acreditavam que ele era o Messias. E isso trouxe alguns problemas. Mas fica para você ler a Bíblia e estudar. Qualquer dúvida, vocês perguntam. O nosso tempo não dá, mas é bom que você vai lá, entra pro teu quarto e faça esse devocional, que vai ser lindo. Maria era gente como a gente. Sim. E conseguiu. Com superou. certeza. Mas olha, eu te falo, e a dinâmica familiar daquele tempo, ela era diferente, sim, né? Por algumas questões tecnológicas. Mas existiam os mesmos conflitos que existem ainda hoje. É verdade. Né? Com certeza. Então tá, né? Então vamos conversando mais, olha. A Eliane tem muita coisa ainda para passar aqui pra gente. Vocês fiquem ligadinhas, porque olha, estamos só começando, só esquentando até agora, viu? Mas é importante a gente ressaltar, falar um pouco sobre o que tem em mim, que tem chamado a atenção de Deus, porque Deus tem derramado sobre nós, sobre mim, sobre a Eliane, sobre você, dons e talentos. Ele tem te capacitado. Então tem situações, tem características minhas, características suas que chama a atenção do Senhor, ressalta aos olhos de Deus.
E aí ele nos chama para o seu propósito, segundo aquilo que ele vê e ele percebe, sabe onde ele vai nos colocar. E em Maria também foi assim. Sim. Deus percebeu algumas características nela e, além de ser uma decisão divina, o que mais chamou a atenção de Deus em uma menina para ser a mãe do Salvador? Então, né? Quantas qualidades o Senhor não pôde ver em Maria. Mas, só para assim, deixar para você entender o grande desafio que você passa, lá em Salmos 127 fala que os filhos é uma herança que o Senhor nos dá. Então tem uma grande responsabilidade em nossa mão. Olha, se você hoje está passando pela maternidade, se você é mãe, se você deseja ser mãe, se você está grávida, se você está em busca, não tenha dúvida, os nossos filhos é um grande empreendimento que nós temos. E como nós estamos cuidando desse empreendimento que Deus permitiu em nós, assim como Ele permitiu na vida de Maria. Amém. Assim como Maria chamou a atenção dele para ser mãe do Salvador, se você exerce esse ministério, passa por esse ministério, o Senhor também viu grandes qualidades em você. Amém. Assim como viu em Maria, mulher agraciada, humilde, coração quebrantado, serva, mulher de oração. Quantas coisas ele não pôde ver, né, para tomar essa decisão, para ter a decisão de escolher Maria. Mas eu volto a falar para você, o Senhor, Ele coloca em nossas mãos esse grande empreendimento, né, que falando assim numa linguagem mais, para que você possa entender a grandeza, os nossos filhos são grandes empreendimentos que o Senhor põe diante de nós. Amém. E esse empreendimento, ele tende a crescer, expandir, ter filiais e desenvolver e aumentar. De que forma? Da forma que nós estamos administrando, cuidando, ensinando, educando, amando, trazendo características nossas de Deus para a vida deles. Amém. E aí, então, quando a gente fala em crescer, em crescer, em desenvolver, porque nossos filhos vão crescer. Amém. Mas só que tem filhos que não crescem. Crescem em tamanho e estatura, mas não crescem espiritualmente, não crescem, não se posicionam moralmente, porque muitas das vezes nós deixamos esse detalhe. Estes são os principais resultados. Nós deixamos a desejar na administração, no cuidado, no ensino. E muitas vezes nós deixamos até de ouvir a decisão, a voz do Senhor para nos ensinar nessa grande missão. Amém. Mas assim, já antecipando aqui, mãe jamais pode falar assim, eu falhei com meus filhos. Porque qualquer mãe, coisa boa é ter família. Qualquer mãe, ela busca o melhor para os seus filhos. É verdade. Sabe? Tem uma frase que nós aprendemos e eu acho muito importante, se você quiser anotar, nunca julgue ou nunca olhe para uma pessoa julgando o adulto que ela é, sem saber a criança que ela foi. Verdade. Muitas mães se acham incapazes, muitas mães agem de formas que ao nosso ver está errado, mas não porque elas são necessariamente ruins. Uhum. Elas
nós não sabemos o que foi colocado, ensinado, o que foi implantado no seu interior, no seu emocional, o que ela recebeu, que carga emocional que ela recebeu. Então, muitas vezes nós julgamos quando vemos uma mãe abandonar um filho, por exemplo. Aí nós costumamos falar assim, que tipo de mãe? Então, será que tipo de mãe fez aquilo? Será que é porque ela está emocionalmente bem? Exatamente. Como será que ela foi lá no seu passado? Como será que a sua mãe agiu? Tem todo um contexto por trás de tudo, de toda a história, de todos os tipos de mães. Mães excelentes, mães mais ou menos e mães ruins? Não. Tudo tem um contexto de o que ela recebeu, do que ela consegue passar. Amém. E nós, infelizmente, nós julgamos demais. Nós apedrejamos demais. Porque o Senhor realmente escolheu Maria. Ele viu em Maria várias qualidades. Verdade. Mas tem muitas que recebem a maternidade, cai de cabeça, cai, né, ali de avião em uma maternidade, mas não tem estrutura familiar, não tem estrutura cristã, não tem um contexto que vai lhe proporcionar uma maternidade. Verdade. E aí, mulheres, quem ainda quer ser mãe? É desafiador realmente, viu? Em relação a cuidar, a criar e permitir que esse filho cresça, se desenvolva, assim como a Eliane falou no início, que a Maria, ela ajudou em todo momento o ministério de Jesus, né? Todo. Esteve com ele em todo o tempo, mas não abdicou de cuidar de casa, cuidar do José, cuidar dos outros filhos, apesar do ciúme. E eu acho que o ciúme, ele sempre existe, mesmo que a mãe se esforce para poder realmente se desdobrar em mil para poder agradar a todo mundo, o ciúme sempre vai acontecer. Tem uma frase da mãe de Martin Luther King que eu acho muito interessante e é algo que eu tento fazer e quero colocar aqui para você, minha irmã também, que ela respondeu como que ela trabalhou toda a maternidade para criar um homem tão influente, tão, né, que foi assim uma referência. Ela trouxe uma resposta muito simples sobre raiz e asas. Então, ele teve raízes no lar e isso é muito importante. Sim, e olha, é o que eu acabei de falar, né? E o que gente, eu vou falar pra vocês, viu? No final das contas, sobra, é pra mãe, viu? Sobra pra mãe, não adianta. Não, o pai ajuda, faz muita coisa, mas no final mesmo é aqui, É nós, somos mães. É a mãe que vai ali fazer com que as raízes se firmam dentro dos valores familiares, dos valores cristãos, aquilo que nós acreditamos, tudo isso é criar raiz. E asa, a mãe precisa saber entender quando é o momento de bater asas, quando liberar o filho para viajar, o filho para ir fazer faculdade longe. Nossa, misericórdia! Fazer faculdade em outra cidade. Coisa difícil. Ai, que vontade de cortar e deixar só mais um pouquinho, mais um ano. Mas por mais que doa o coração em permitir que bate asas e vá, né, para um casamento, para uma faculdade, para um trabalho, é ter a certeza que as raízes vão permanecer. Aquilo que você plantou, aquilo que você regou durante muitos anos, vai fazer com que essa pessoa não desvie do caminho, não será um pródigo, mas será um enviado como flechas na mão do arqueiro. Isso mesmo. Até arrepiei agora. É lindo. Como flechas, né? Realmente lançar para missões, lançar para novos desafios. E a segurança de fazermos isso, ela vem do Senhor, em saber que aquilo que estava nas nossas mãos para fazê-lo, nós fizemos
segundo as nossas forças, dentro daquilo que o Senhor tem nos capacitado. Porque eu nunca vou ser uma mãe como a Eliene. Sim, a comparação ela não adianta eu querer comparar minha maternidade com a sua maternidade, que não vai dar certo. É verdade. E assim, e as raízes, o que foi ensinado, chegando lá, se eles falharem, não se culpe. Verdade. Não podemos nos culpar. Onde eu errei? Não. Nós não erramos. Porque o que coube a mim fazer o melhor, nós fizemos. Mas eles também, quando bate as asas e voam, eles também vão precisar ter seus erros e seus acertos. Mas uma coisa é certa, o que foi plantado ali, pode passar anos e anos e anos, eles não esquecem. É verdade. Né? É verdade. E é por isso que nós temos que ter essa paz, e essa paz vem do príncipe da paz. De que tudo que nós estamos fazendo, o fazemos debaixo dessa graça, da direção do Senhor, para que quando nós o atirarmos, nós o enviarmos pela graça, vai ser um tiro certeiro. E por mais que eles errem, o Senhor chama de volta. Assim como nós erramos em toda a caminhada, Ele também vai ter as experiências dele, e isso aí faz parte. Mas assim, falando dentro disso aí, nós precisamos entender, nós estamos falando de ministério. Isso, né? exatamente. Então, esse ministério, nós precisamos exercer esse ministério com alguns critérios, sim, com alguns detalhes, como tudo em nossa vida, como você falou, como todos os ministérios, nós precisamos ter regras, né, em todos os ministérios para a gente seguir. Nesse ministério de ser mãe, de maternidade, se nós seguirmos alguns critérios, se nós seguirmos colocarmos diante do nosso caminho algumas coisas, vai facilitar muito. E eu quero citar aqui alguns que podem nos ajudar. Amém. Um deles é um relacionamento de amor. Quando nós temos um relacionamento de amor com os nossos filhos, e não é um amor apenas visto, mas é um amor vivido. Eles verem em nós esse relacionamento que nós amamos, eles nos amam, nós amamos e ensinamos a ele esse relacionamento que precisa ser cada dia alimentado para que cresça. É muito importante ter um relacionamento de amor genuíno e eles vejam isso em nós. Nossos filhos precisam ver em nós exemplos. Porque, como você bem disse, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não dá certo. É verdade. Mas nem eu que falo não, viu, gente? Então, ou seja, precisamos nesse ministério caminhar junto. Verdade. E nesses dias, nesses novos tempos atuais de família, o que mais tem passado são famílias que não estão dispostas, mães, pais que não estão dispostos a caminhar junto. Verdade. Por quê? Porque com as novas tendências familiares, os pais precisam trabalhar muito mais, precisam correr muito mais. E aí, com isso, o que acontece? Muitos terceirizam esse caminhar junto, terceirizam para babá, terceirizam para a escola, para os avós, terceirizam até para a igreja. É verdade. As professoras de EBD que o digam. E agora mesmo nós vamos falar sobre a igreja cristã. Então, assim, terceirizam esse caminhar junto, e esse caminhar junto precisa ser dos pais. Amém. Né? E quantas outras coisas, né? Dar exemplo de amor, ensinar eles a amarem. Como? Porque se eles aprenderem que eles não só têm que amar, mas eles têm que aprender a amar também o próximo, aprender que as pessoas são pessoas que têm defeitos assim como nós temos,
eles vão crescerem, sendo homens, sendo mulheres, com raízes que vai permanecer. Amém. Não é verdade? Amém. Também Eu te cortei. acredito. Não, nem sei mais o que eu ia falar, mas foi tão bom que com certeza não vai fazer falta o que eu ia falar. Mas, Eliane, antes eu quero que você conclua então tudo aquilo que você preparou, porque olha, nós vamos. Eu quero fazer umas perguntas, sabe? Aquelas perguntas bem boas para Eliane, que vai ficar na mão dela responder isso aí, porque, gente, há uma responsabilidade muito grande nossa como igreja do Senhor, tá? Eliane, se tiver algo ainda que você queira. Pode começar, deixa eu me preparar. Tá quente aqui. Deixa eu me preparar aqui, vou ver se eu dou conta. Toma um pouquinho de água então, Vamos Eliane, tomar uma respira. aguinha, porque o bicho vai pegar agora. Eita, ó. Se eu não der conta, eu passo pra você. Não, mas ela dá conta. Gente, olha, não, porque líder junto lá com Mulheres Fazendo a Diferença, minha filha, para ser líder lá naquele ministério top que abençoa milhares de mulheres, com certeza é uma mulher muito capacitada, nós cremos que assim ela o é. Eliane, a igreja cristã, de forma geral, prepara bem as mulheres para a maternidade? Que difícil, hein? A igreja cristã, de forma geral, prepara bem as mulheres para a maternidade? E aí, hein? E aí, o que você acha? Você acha que a igreja cristã prepara? Ou melhor, a igreja cristã, ela tem essa obrigação de preparar? E aí, não sei, responde pra Então, gente. olha só, a igreja cristã, aquela igreja que tem buscado o direcionamento realmente na palavra, ela tem no seu perfil trazer todo o contexto de ser mãe, ser mulher, ser serva para a maternidade. Mas eu creio que muito mais nas igrejas cristãs podem ser trabalhado para que nós, como mulheres, possamos melhorar. Por quê? Porque igreja, ela é um hospital. E as pessoas que estão ali, nós precisamos entender que não são pessoas que estão ali curadas, estão ali para serem curadas, está ali para aprender. E cabe a nós, como igreja cristã, preparar muito mais as mulheres, as nossas jovens, para esse grande ministério de maternidade. Claro que começa em casa. Verdade. Não transferindo aqui a responsabilidade exatamente para a igreja cristã. Nós, como mulheres cristãs, nós entendemos que esse ministério começa lá na minha casa. Eu tenho 2 filhas e esse ministério de ensinar as minhas filhas a serem mulher para a maternidade começa em mim. Mas nós, como igreja, para a comunidade, precisamos melhorar ainda muito mais neste cuidado de ensinar outras mulheres. Amém. Eu vejo que ainda precisa-se de aprendermos muito mais e ensinarmos muito mais. Não, interessante nessa pegada que a Eliane trouxe pra gente, porque a responsabilidade é nossa, né? E Paulo escreve a Tito para que Tito separe mulheres idôneas, honestas, experientes, para que ensinem outras mulheres, as mais novas. E sabe quem é essa mulher idônea, honesta, prudente? Ó, nós, você que está aí nos vendo. É nossa responsabilidade de preparar as mulheres ao quê? O que a palavra diz? Amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. Eu tô aprendendo ainda, mas vai chegar lá, tem 20 anos só.
tem 20 anos de casado, mas eu creio que eu ainda chego lá. Então essa responsabilidade é nossa, não da liderança ou do pastor, não, é nossa, nós mulheres, tratarmos desse assunto, cuidarmos das jovens, de mulheres e não só das jovens, mas assim como eu, que já sou uma mulher não idosa, igual a lá de Tito, né? Mas eu preciso ser cuidada. A gente precisa ser cuidada constantemente, sim, ok? Nossa responsabilidade. E agora, com relação à maternidade, você acha que a mulher, ela nasce pronta? Ou é uma vocação, é algo assim de vocação mesmo? Ou, sendo chamada, ela precisa aprender a ser mãe? Então, qual é a mulher que está aqui conosco, que está nos assistindo, que estava pronta? Fala aí pra mim. Nossa. Porque eu nunca estive pronta. Verdade. Eu aprendi, eu aprendo, eu estou em aprendizagem, eu estou em construção. Amém. Mas nós não podemos deixar de citar aqui que existem mulheres que têm muito mais dom, É verdade. né? Tem muito mais, sabe desempenhar. Não é que seja melhor que as outras, né? Que nós não somos nenhuma melhor do que outra, né? Cada uma tem a sua maneira, cada uma tem a sua habilidade. Só que tem algumas que têm muito mais, né, habilidades, né? Não foi todas as habilidades que o Senhor achou, que Deus achou em Maria, que Ele encontra em mim. Verdade. Assim como mães, não é todas as habilidades que existem na Deia que vai existir em mim. Tem mulheres que são mais, né, desprendidas para ser mães. E essas até têm muito mais filhos, né? Outras vão, conforme vai andando, vai aprendendo, e umas demoram mais, outras demoram menos, uma demora mais para cair a ficha. Mas o seguinte é, ser mãe não existe manual. Não tem manual para ser mãe. Você se dispõe, aceita o desafio e coloca Deus em primeiro lugar e bola para frente. Que você não vai negar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Amém. Não é verdade. E olha, eu não sei vocês, gente, mas parece que eu sou... Que tem hora que eu me sinto assim, a mais top das mães, mas tem hora que me bate uma deprê. Falei, gente do céu, uma culpa. Não, eu não sei, às vezes pode ser, eu ponho culpa nos hormônios, ponho culpa no marido, às vezes ponho em mim, mas... Muitas vezes! Não, mas assim, não parece que você não tá assim, não tá chegando Tem horas que você dá um passo pra frente, 2 pra trás, mas o importante é não desistir, né? Nunca. Não desistir. Nunca desista de seus filhos, mesmo que seja um dia eu vou vir aqui e trazer o testemunho numa hora certa, para vocês entenderem que nós nunca podemos desistir desse grande ministério, que é maravilhoso, né, gente? Amém. Eu só tenho 2, né? Tive 3 gestações, mas com 2. Mas eu teria mais, mas assim, a idade já passou. Passou nada. A idade já passou, eu comecei a ser mãe muito velha. Não, mas então, olha, tem como a gente passar pela maternidade e não falhar? De jeito nenhum. Então, Ao meu ver, de jeito nenhum. Porque nada é perfeito. Até que só vamos ser perfeitas quando o Senhor nos levar. Até então, nós vamos ter muitos erros, muitos acertos, muito choro de alegria e choro de tristeza também. arrepender, Vamos pedir arrepender, perdão. Sim. O importante é não deixar com que essas culpas levem você a tristeza, a ver esse ministério como algo pesado. Verdade. Nós vamos errar, vamos arrepender, vamos pedir perdão, vamos seguir em frente, vamos sorrir. Tem dias que filhos é só alegria para nós, mas tem dias que não é, gente. Entendi. Vamos entender.
Tem dia que dá vontade de torcer o pescoço assim. Torcer, torcer, torcer. Aí a gente lembra que a gente, se fazer aquilo, não vai pro céu, a gente distorce. Aí distorce que não pode torcer, senão não vai pro céu, aí distorce. É mesmo, não pode. Mas às vezes eu fico pensando, Deus comigo. Porque os meus meninos, às vezes, insistem numa desobediência. E eu fico pensando, às vezes, Deus olha assim, deixa meus meninos insistir em uma situação, porque eu acho que é eu que tô daquele jeito. Você acredita? Eu que tô ali daquele jeito, insistindo num eu, insistindo em alguma coisa. E Deus tá me mostrando através dos nossos filhos, porque Deus usa os nossos filhos. Sim. Deus usa os nossos filhos para nos ensinar, para nos chamar a atenção para aquilo que Ele quer que nós consertemos, melhoremos e vamos correr atrás. Então, gente, olha, sempre que seu filho estiver fazendo uma arte, pense isso, né? Deus usando a vida dele para te mostrar que tem alguma arte que você está fazendo que Ele quer que você corrija, não é? Com certeza. Ah, não! E outra coisa, as artes que nossos filhos fazem, até nessas artes eles crescem. Não é? A gente quer impedir de fazer arte, deixa eu fazer um pouquinho, assim, bem pouquinho de arte. Pois é, gente, olha. Eliane, você acredita que o tempo já acabou? Já acabou? Já acabou, mulher. Nossa, gente. Não, o que mais? A Eliane trouxe aqui tanta coisa para falar para nós, já acabou. Faz? Não, pois... eu posso rapidinho, Claro. Bem rapidinho, Claro. porque eu coloquei aqui, eu listei aqui, porque como esse ministério é um ministério muito importante para a vida da mulher em si, né? Eu listei aqui alguns pequenos atos que nós podemos fazer para ter um pouco mais de sucesso, de repente, né? Amém. E nossos filhos, nós sabemos que eles gostam de nos testar de todas as formas, né? Não pensem, eles fazem muitas coisas para te testar. E é nessa hora que nós podemos entender os nãos que nós precisamos entender para colocar na vida deles. Gente, tem tantos, mas eu coloquei rapidamente aqui só alguns. Não satisfaça todos os seus desejos. Eita! Que se você satisfazer, você não vai ter sucesso no seu ministério. Não permita ele te desonrar. Pode até tentar, mas não permita. Deixe sempre com que ele entenda o que é honrar pai e mãe. Amém. Que é um mandamento com promessa. Amém. Então eles precisam entender que não pode nos desonrar. Não defenda eles sempre. Nós não podemos sempre defender nossos filhos. Porque muitas vezes nós precisamos deixar com que eles... Encontrei isto na web. Deixar com que eles quebrem a cara. Dê orientação religiosa. Ensine eles a serem organizados. A pena que tem que ser muito rápido, né? Seja firme com eles. Nossos filhos precisam que muitas vezes a gente tem que ser duras. Eles pedem para que a gente não passe a mão na cabeça. Então, nós precisamos ser firmes com eles. E assim, tantas outras coisas, né? Nunca diga a eles que os medos deles, as inseguranças deles não são bobagens. Às vezes é para você, mas não é para eles. Verdade. Então, alguns detalhes para que nós tenhamos sucesso nesse ministério. E o mais importante, né? Se for necessário, peça desculpa, peça perdão, volte atrás quando errarmos. E esse desafio desse ministério, o maior desafio desse ministério é sabermos que nós fomos chamados pelo Senhor e seremos sábios se nós buscarmos em Deus essa direção. Dizer não também é um ato de amor, né? Sim, dizer não é amar mais do que dizer sim às vezes. É verdade. Né? É verdade. Helene, então nós vamos ter que dizer tchau agora, olha. Mas meninas, foi bom pra vocês? O que vocês acharam? Olha, dessa vez, deu isso aqui pra trazer essa mulher. Não, eu vou, já acabou a live mesmo, então eu vou falar. Deu isso aqui. Mas
Mas não valeu a pena? Sabe por que eu insisto? Porque eu sei o negócio que Deus tem com essa mulher aqui. Oh, Deus, e o quanto Deus a usa, o quanto ela é instrumento, o quanto que ela é vaso de barro, o valor precioso que ela tem dentro e derramar em nós, sem dúvida nenhuma, é muito, muito maravilhoso, é um privilégio. E eu quero incentivar você que construa amizades assim como a Eliene, como eu tenho esse privilégio de ter a Eliene, que é uma mulher que me ensina, que me ajuda, que ora por mim. Ela me ensina muito mais, gente. E que às vezes puxa a orelha porque faz parte. É importante você ter uma pessoa que é honesta com você. Mães espirituais. Mães espirituais. Mulheres que são honestas, que são verdadeiras com você, que vai te ajudar e não, ficar passando a mão na sua cabeça, mas te ajudando. Procure esses relacionamentos que vai agregar valor na sua vida, principalmente na sua família. Porque olha, aquela amizade que agrega valores, não só na sua vida, mas alcança seu marido, alcança seus filhos, são essas amizades que nós temos que insistir para tê-las aqui, pertinho da gente. E eu só tenho que dizer muito, muito obrigada, Eliene. Gente, eu que louvo ao Senhor por você, por ela não desistir de mim. Por ela não desistir de mim, gente, porque realmente, Dê, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, por você estar aqui comigo, né? Por você caminhar, por você sempre apoiar. Amém. E eu creio que nós vamos ainda fazer muitas coisas juntas. Amém. E nós queremos que vocês estejam conosco. Amém. Viu? Glória a Deus. Eliane, você pode orar por nós? Claro, vamos sim. Orar e Deus abençoar a vida de vocês. Ixi, falta 20 segundos só, Eliane. Então vamos orar. Só ora em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor pela tua presença aqui, pela tua mão estendida e por ter nos chamado e escolhido para esse ministério maravilhoso que é ser mãe. Em nome de Jesus. Abençoe esse ministério, despertar a amamentação, em nome de Jesus. Pro pessoal do Instagram já acabou, né? Mas pra você que tá no Face, no YouTube, Eliene, dá uma boa noite aí pras meninas. Agradeça suas considerações pra esse povo. Meninas, vocês que estão aí conosco, é muito bom ter vocês aqui. Divulguem esse trabalho, despertar a amamentação. É muito lindo. É para que nós juntas possamos crescer, possamos desenvolver como mulheres, como pessoas, como profissional. Exato. Estamos aqui, uma para segurar a mão da outra e seguir. Porque juntas somos muito mais fortes, né? Amém. Então, beijo para vocês, viu? E precisando, estamos aí sempre juntos. Amém. Gente, olha, a todos vocês um beijo.